Fala, Dev, beleza? Seja bem-vindo ao Programando Qualidade. Nesse quadro eu falo sobre as estratégias, os desafios e as dicas para você melhorar a qualidade do seu código. Eu sou André Okazaki, eu ajudo devs a entregar software de qualidade e alcançar níveis mais altos de senioridade. E nesse vídeo eu vou falar como um dev.net pode começar nos testes de software e melhorar a qualidade do seu código. Se você programa, e principalmente em .NET, e quer entregar software de qualidade, quer evoluir na carreira, virar pleno, virar sênior, já dá um like nesse vídeo e assina esse canal para você receber mais conteúdo sobre esse assunto. Vamos começar falando o que é teste de software. Às vezes parece que é uma coisa idiota, mas não é, porque tem muitos devs experientes que não sabem direito o que é teste de software. Tem muito dev que acha que sabe fazer teste e não sabe porque não sabe o básico do básico, não sabe nem o que é exatamente testar o software. É uma coisa que a gente também não ensina, né? Os devs que começam na área não aprendem a testar. E isso é um grande problema, gera esse monte de software meia boca, software ruim de mexer, software que gasta dinheiro da empresa, que é cheio de bugs. É por causa disso que você encontra isso aí. A gente não aprende a entregar software de qualidade e a testar de fato. Então, vamos tirar essa dúvida para agora. O que é um teste de software, né? Testar o software não é só você simular o que o usuário faz lá quando ele usa o seu programa. Eu acho que é isso que todo mundo ensina e é um grande erro pensar desse jeito, né? Não é só simular o usuário. Se você ficar simulando o usuário, você vai fazer coisas aleatórias da sua cabeça. Você não é o usuário para conseguir simular o que ele faz. Você é um dev, você é programador ou programadora. Uma vez eu vi um deficiente visual falar uma coisa muito parecida com isso. É muito difícil alguém simular uma pessoa que não enxerga, porque você enxerga, então você não sabe exatamente como a pessoa se sente, o que ela faz. É muito difícil. Com o seu usuário é a mesma coisa. Você não está sentado na cadeira dele ou dela ali para fazer as coisas que ela ou ele fazem com o software que você programa. Então, a menos que você realmente trabalhe com isso, que você saiba o que é, ou se de repente é um aplicativo de celular, você usa ele também, você não vai conseguir simular o que o seu usuário faz. Então, não é isso. Testar não é só simular o que o seu usuário faz ali. Teste é uma verificação. Esse é um conceito que é muito importante para você entender, para conseguir entregar software de qualidade. Testar é verificar. Ah, mas o que você vai verificar quando você testa o software? Você quer verificar se a funcionalidade que você executou, do jeito que você executou, com os parâmetros que você executou, com os valores preenchidos em tela ali, se ela fez o que era esperado. Essa é a grande questão do teste. Verificar se a funcionalidade que você quer testar fez exatamente o que se espera dela. E eu acho que esse que é o grande problema. A gente não para pensar o que esperar das funcionalidades. Quando eu digo que testar não é simular o que o usuário faz, é isso. Você não sabe exatamente quais são os outputs que o seu sistema tem que te dar. Ele tem que exibir uma mensagem? Ele tem que gravar determinado cadastro no banco? Como ele faz para consultar se está cadastrado ou não? Tem que alterar um valor? Será que esse valor está certo? Ele calculou essa taxa com o valor correto? Será que enviou um e-mail? Será que tinha que enviar esse e-mail? Tudo isso faz parte do teste. Entender o que se espera de cada funcionalidade que você quer testar. Essa é a diferença crucial entre só simular o que o usuário faz. Por isso que eu disse que simular são coisas da sua cabeça. A gente verifica se a funcionalidade fez o que se espera dela. Na prática, se a gente for pensar exatamente no que é verificar se ela fez o que era esperado, é resolver o problema do seu usuário. É verificar se a sua funcionalidade resolve o problema dele. Ele precisa de um software, seu usuário, né, precisa de um software para resolver um problema que ele tem hoje. E às vezes é um problema mega ultra complexo, como você fazer o cálculo da parábola de um foguete dentro da estratosfera. Mas também pode ser uma coisa super cotidiana, como verificar se o determinado produto existe no estoque ou não. Se eu tenho que cadastrar um pedido novo,
né? Se esse pedido já foi cadastrado, se eu posso consultar ele, ao invés de ter que fazer isso na mão, numa folha de papel. Resolver problemas do usuário, essa é a finalidade do software. Então a gente testa para verificar, no final das contas, né? A gente faz teste para verificar se o nosso software resolve o problema do usuário. E para saber se ele resolve o problema, você precisa saber qual é o problema. Senão você vai fazer testes aleatórios. E fazer teste aleatório não é testar o software. É só apertar botões na tela. Um bom exemplo para você entender. Um mecânico. Se você está com um problema no freio, você leva seu carro no mecânico e ele vai consertar o freio. Ele vai olhar para o freio. Antes de verificar o que está acontecendo, ele não vai testar para ver se o câmbio está funcionando. Ele não vai ver se o velocímetro do carro está certo. Ele não vai parar para ver isso. Se você for lá reclamar do problema do freio, ele vai verificar o freio. Eu não sei se você já levou seu carro para fazer revisão. Revisão é um bom exemplo, né? A gente tem que fazer revisão anual no carro, né? Todo ano você precisa dar uma geral no carro ali. Muitas vezes, quando eu mando o carro para o mecânico, eu falo para ele, cara, revisão anual, dá uma olhada aí, dá uma geral. E o meu mecânico, um profissional que é muito criterioso, ele me devolve a pergunta. Tá, mas você quer que eu olhe o que especificamente? Porque se você não falar, eu vou olhar qualquer coisa que eu acho. E muitas vezes tem coisas que você tem na cabeça, tem coisas que você não tem. Como um usuário. Eu, como usuário do carro, por exemplo, eu não sei se eu tenho que checar a correia dentada do carro, sei lá, todo ano. Talvez não. Ou talvez precise, não tenho ideia. Agora, tem coisas que a gente tem uma ideia. Ah, o filtro do óleo, o filtro de combustível, filtro de ar-condicionado. Trocar o óleo também. Algumas dessas coisas a gente sempre olha. Mas a gente não tem o domínio da parada, porque nós não somos mecânicos. Eu, pelo menos, não sou. E aí, se a gente leva o problema para o mecânico sem especificar o que é, ele também não vai saber o que tem que olhar. Então, quando a gente chega lá falando que tem problema no freio, ele vai testar o freio. Antes de te entregar o carro, ele vai ver se o carro está funcionando, mais ou menos de forma geral, mas ele vai focar a atenção dele, o teste dele, no freio. Ver se o carro está freando direito, se está muito fundo o freio, se está legal. Se ele está respondendo no tempo adequado, é isso que ele vai fazer. Então, é assim que a gente testa. Da mesma forma que o mecânico vai testar, sabendo o que se espera do que ele mexeu, da funcionalidade do carro, o seu teste, como deve, tem que ser tem que ter o mesmo foco. Testar aquilo que você mexeu, ver se o que você alterou está funcionando e entender quais são os outputs que o seu sistema vai dar antes de fazer o teste. Senão, você não está testando, você só está olhando para a tela. Essa é uma bela diferença. E por que é importante que o dev aprenda a testar? Em primeiro lugar, porque o teste faz parte do nosso trabalho. Se você programa e não testa as suas alterações no software ali, você está sendo um profissional irresponsável. E se você não se dedica a aprender a testar, você também está sendo um profissional responsável. É a mesma coisa do mecânico que arruma um problema no freio e não testa o freio antes de te entregar o carro. Será que você ia ficar feliz de pegar o carro logo que saiu do mecânico, quando tem que parar no farol, o freio falha e você passa direto no farol vermelho e causa um acidente? Eu acho que você não vai ficar muito feliz se isso acontecer. Isso é uma irresponsabilidade do mecânico. Ele não pode te entregar o carro sem testar o que ele mexeu, sem verificar se está tudo funcionando. Se isso, olhando do ponto de vista do cliente, né, a gente acha que quando o mecânico faz isso ele está sendo irresponsável, o que você acha que o seu usuário vai pensar de você se você entrega um software sem testar? Não é diferente. É a mesma coisa, isso vale para qualquer profissão. Testar o software faz parte do nosso trabalho, sim, então você tem que aprender. Mas eu entendo que quando a gente entra no mercado de trabalho, quando a gente faz curso, quando a gente vai para a faculdade, as pessoas não ensinam os devs a testar. Infelizmente. É sempre, para pensar do jeito que você aprendeu. É sempre assim, são 40 horas de aula sobre programação, sobre lógica, sobre comandos, e
meia hora de teste. Olha, para testar você faz assim, ó, entra aqui, gera uma solution aqui, dá um projeto e testa e beleza. Mas ninguém te ensina a testar de verdade. Isso, infelizmente, é uma prática do mercado. Os devs não aprendem a testar. E quem já está na área, já não dá muito valor para o teste, acaba repassando esse desinteresse dos testes para quem está chegando. Então, a gente aprende a testar na marra, tomando pancada. Então, sei que muitas vezes você até entende que precisa fazer teste, mas talvez não consiga, ou talvez não dê tempo, ou sei lá por que você não testa. E que talvez de repente você até entende que isso faz parte do trabalho de um dev. Mas é fato que provavelmente você não aprendeu. E por não aprender, a gente não entende uma coisa que é fundamental para trabalhar com programação. Sem teste não tem qualidade. Se você não aprender a testar seu código, você nunca vai conseguir entregar um software de qualidade. Não é exatamente o nunca, né? Talvez nunca seja uma palavra muito forte. Tem muitos devs que conseguem entregar com uma qualidade razoável sem saber testar direito. E isso acontece, vai continuar acontecendo justamente porque a gente não aprende a testar. A grande questão é que quando você aprender a testar o seu código, aprender a fazer teste de software de verdade, você vai ter um belo diferencial nas suas mãos. Justamente porque a maioria não sabe. Tem muita gente que não entende que testar é verificar se o software resolve o problema do usuário. Como eu disse antes aí, ó, muitos devs experientes que estão no mercado há muitos e muitos anos, eles acham que testar é simular o que o usuário faz na tela do software. E você já entendeu que não é. Então, se você entende como testar, se você aprende a testar o seu código, você vai ter um grande diferencial no mercado. Você vai conseguir melhores oportunidades, você vai conseguir melhores salários, você vai ter acesso a mais coisas do que quem não sabe testar e não consegue entregar software de qualidade. A primeira coisa que você precisa entender para começar com os testes de software é entender que existem vários tipos de teste diferentes. Se você já pesquisou, ou talvez você esteja pesquisando e por acaso caiu aqui no meu canal, você já deve saber que tem uma pancada de tipo de teste diferente. Se você começa a estudar, começa a fazer pesquisa na internet, vai aparecer um monte de nome maluco na sua frente, que alguns talvez você já tenha ouvido falar, e outros que provavelmente você nunca nem ouviu falar. É teste unitário, é teste de integração, é teste end-to-end, teste de sistema, teste de mutação, teste de carga, teste de segurança, teste daquilo, cara, é muito tipo de teste. E a literatura ainda não ajuda, né? As pessoas às vezes dão nomenclaturas diferentes para o mesmo tipo de teste. E aí às vezes até faz parecer que tem muito mais teste do que existe, né? E o pior de tudo, eu acho, é que quando a gente olha essa lista gigantesca de tipos de teste, todo mundo diz que é importante você fazer. Olha aqui esse tipo de teste que você faz, isso aqui vai melhorar a sua vida. Cara, é muita coisa. Parece que você tem que fazer todo tipo de teste possível. Acaba gerando uma falsa sensação, não. Acaba gerando uma sensação errada de que a gente precisa fazer todos os testes possíveis, todos os tipos de teste imagináveis para que o seu software tenha qualidade. Ou seja, quanto mais teste eu fizer, né, em tipo de teste diferente e em quantidade de teste, é melhor, eu vou ter mais qualidade. Essa afirmação não é 100% errada, mas ela também não está certa. A gente não pode exagerar no conceito, né? A gente não pode pensar que o nosso tempo é infinito e que dá para fazer todos os testes possíveis e imagináveis. Muitas vezes você não vai conseguir. Né? Então, não é que você tem que fazer todos os testes possíveis e nem que quanto mais testes você fizer, mais qualidade você vai ter. Não pode confundir as coisas, né? Esse é o grande problema aí de você ficar sempre na superficialidade. Quando a gente fala de teste, eu falei que a gente fala pouco de teste porque a gente não ensina os devs a testar, tem a ver com isso também. A gente é sempre muito superficial quando fala de teste. É Assert, é mock, é XUnit, é NUnit, é MS-test, beleza. Não é isso. Tem muito mais coisas para você ver sobre o teste. E que você, como dev, precisa aprender.
Agora, você precisa aprender tudo que existe a todo momento? Não, relaxa, calma. Se você está no começo da sua jornada, você não tem que aprender tudo de uma vez. Você pode aprendendo as coisas devagar, aos poucos. Você só precisa entender o que é mais importante primeiro. Porque senão, de repente você vai começar a gastar o seu tempo, você vai começar a usar o seu tempo de uma forma que não é eficiente. Então, o que é importante você entender nesse ponto sobre tipos de teste de software diferente? Cada tipo de teste tem uma finalidade diferente. Ou seja, você vai usar os tipos de teste de software em contextos diferentes, em situações diferentes. Então, não estou dizendo que os tipos de teste, zilhões de tipo aí que você leu por aí, que eles são inúteis, que eles não servem para nada. Não é isso. É que cada tipo de teste tem uma finalidade. E você vai usar em momentos diferentes. Então, um bom exemplo é o teste de carga. Você não vai precisar fazer teste de carga a todo momento. Em alguns momentos, em situações específicas, em empresas específicas, em contextos específicos, talvez você precise sim entender como funciona um teste de carga, entender por que ele é importante, o que ele vai te dar como resultado. Mas vou falar para você que na maioria do tempo você não vai precisar aprender sobre teste de carga. Vai ter alguém para te ajudar quando você precisar. Né? Vai ter algum suporte, talvez de uma outra empresa, talvez de um dev mais experiente. E quando você precisar desse tipo de teste, provavelmente você vai perceber, ou alguém vai falar, vai mencionar. Né? Então, não é o tipo de coisa que você tem que fazer a todo momento. Os outros tipos de testes são a mesma coisa. Então, essa é a primeira coisa. Entenda que cada teste tem uma finalidade e que você não precisa fazer eles em todo momento, em todo lugar. E assim como existem testes para cada finalidade, também existem testes que são específicos para devs. Então você, no papel de desenvolvedor, no papel de programador, de programadora, você não precisa se preocupar com todos os tipos de teste que existem. Você precisa focar a sua atenção primeiro, prioritariamente, nos testes que são específicos para os devs. Não adianta você, no começo da sua carreira, querer priorizar, por exemplo, o teste de carga. A menos que você seja um dev que quer se especializar em performance de aplicações, em desempenho, não é uma coisa que você precisa priorizar. Você pode aprender isso em um outro momento. Assim como eu aprendi. Eu demorei muitos anos da minha carreira para ter que entrar mais profundamente em teste de performance. Porque eu tinha que priorizar outras coisas que são mais importantes. Então, existem testes específicos para devs. E, como eu já disse, você não precisa fazer todos. E nem vai dar tempo. Não tem como fazer todo tipo de teste. Seu tempo não é infinito. Cada teste que você adiciona na sua stack de desenvolvimento vai consumir mais tempo. Então, se você é o tipo de dev que reclama que não tem tempo para fazer teste direito, porque a empresa não te dá apoio, ou porque a empresa não prioriza a qualidade das entregas, antes de ficar reclamando esse blé 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 todo aí, para ver se você não está querendo fazer um montão de teste diferente. Eu vejo muito dev vendo apresentação por aí e falando que, olha aqui, eu fiz um teste de ponta a ponta. Eu fiz teste por toda a cadeia do desenvolvimento aqui, até chegar no usuário, e aí eu tenho a qualidade máxima. Cara, na palestra isso pode ser muito interessante. E não estou recriminando quem faz ou quem mostra, porque a gente está mostrando possibilidades nesses eventos, em palestras, em coisas do tipo. Só que na vida real, na maioria das vezes, não dá para fazer tudo. Às vezes dá. Essa ideia é muito legal, mas às vezes não dá. Então não adianta você querer fazer toda hora teste unitário, teste funcional, teste end-to-end, teste de segurança e teste de não sei o quê, se você não tem tempo para fazer tudo isso. Porque você vai fazer um monte de teste meia boca que não testa nada direito. Então, ao invés de tentar fazer um monte de coisa, foca no que é mais importante. E o que é mais importante? Os testes que são específicos para os devs. Nos outros tipos de teste, talvez você tenha apoio de outras pessoas. Mas os que são específicos do dev, não tem como você pedir ajuda. Só dá para pedir ajuda para o seu coleguinha que também é dev. Porque é específico para nós. Então, é importante entender isso para você saber onde você vai gastar sua energia primeiro.
principalmente se você estiver no começo da carreira ou se você já está mais avançado aí, está perdido, não sabe direito por onde começar e nem o que precisa estudar. Então, foca no que é específico para o dev, deixa os outros tipos de teste de lado. E se você tem que deixar aquele montão de teste de lado para focar no que é específico para o dev, por onde você começa então, né? Por onde eu recomendo que você comece? Comece sempre pelo teste unitário. Tem vários tipos de testes que são específicos para o dev. Teste de integração, teste unitário, o teste funcional, teste end-to-end, teste de segurança. Todos eles são mais voltados para devs. Agora, se você quer escolher um para começar, para realmente entregar software de qualidade, começa pelo teste unitário. Ele é o teste que, na minha opinião, é o mais importante para os devs. É o tipo do teste que você nunca deve deixar de fazer quando você tem a possibilidade. E veja a ressalva aí, porque às vezes não tem a possibilidade. Às vezes, não é sempre, não é porque na sua empresa não dá para fazer, não. É que em determinados contextos bem específicos não tem como fazer. Por exemplo, se a sua linguagem de programação não te permite fazer teste. Se você programa em ASP3, VB6, por exemplo, provavelmente você não vai conseguir fazer teste unitário. Mas hoje em dia, qualquer linguagem moderna tem. Então, não é um impeditivo. Se você não saber ou você achar que não tem tempo, é uma coisa. E o teste unitário é o mais importante para os devs porque ele testa diretamente o código. Na teoria dos testes ali é o que a gente chama de teste de caixa branca. O que tem dentro do código importa muito para o teste unitário. E é por isso que ele é tão importante para os devs. Porque é você que está produzindo aquele código. Ou que você que está mexendo num código que já existe. Então ele consegue testar diretamente as alterações que você fez lá no seu código. Se você faz um teste funcional, por exemplo, você não está testando o código exatamente. Talvez para chegar na sua alteração, tem dezenas de passos que tem que acontecer dentro do sistema, dentro do fluxo do processo ali, para poder chegar onde você alterou. O teste unitário não faz isso, ele vai diretamente na sua alteração. No if, no loop, no or, no end que você colocou lá naquele método especificamente. E essa é a grande vantagem, né? Ele traz muitos benefícios técnicos, muito mais técnicos do que em outros sentidos. É claro que o teste unitário, assim como qualquer tipo de teste, ele vai te ajudar a verificar se o seu código resolve o problema do usuário, desde que você aprenda a fazer teste unitário do jeito certo, né? Também não adianta você fazer teste unitário de qualquer jeito. Eu não estou entrando aqui muito em detalhes sobre como fazer ou o que fazer, porque não é o objetivo desse vídeo, né? Que eu quero te dar uma introdução para você começar nos testes, né? Quais são os passos para começar? E não para falar para você como que você faz teste unitário especificamente. Mas, e aí se você quiser saber, procura no canal aqui, ou no futuro acompanha aqui também, que uma hora, em qualquer momento, eu vou falar com mais detalhes sobre isso, como fazer o teste unitário exatamente. Mas aqui eu quero trazer só sobre os benefícios, né? Então, ele sim vai te mostrar se o código que você produziu resolve os problemas do usuário. Mas ele traz muitos benefícios técnicos junto com ele. E é por isso que ele é tão importante para os devs. Um dos benefícios, que eu acho que é um dos maiores aqui, é que ele deixa a correção de bugs muito mais rápido. Depois que você tem os testes unitários, se você fez uma alteração e por algum motivo você quebrou alguma coisa que está funcionando, o teste unitário te dá um feedback muito rápido para avisar que você quebrou. É só você executar esse teste e olhar lá para ver, ele vai te falar exatamente a linha que quebrou. Por que quebrou? Qual foi a verificação que fazia, a verificação que o teste faz, né? O comportamento do seu sistema mudou e era isso que ele fazia antes, está fazendo desse jeito agora. O teste unitário te dá essa resposta muito rapidamente. E isso ajuda demais a encontrar problemas. Uma outra coisa que ajuda nesse sentido, quando você tem um bug em produção e você, por exemplo, descobre que é porque chega a um valor X, por exemplo, uma string vazia dentro do seu método. Às vezes você não tinha esse teste lá na sua suite de testes, você adiciona esse teste e automaticamente o sistema vai te dizer, realmente com esse string em branco dá um erro. E é esse erro aqui, ó. Você faz a correção e o teste já vai te dizer, beleza, você corrigiu o problema, agora está funcionando.
Cara, não tem nada dentro da programação que vai te dar uma resposta tão boa quanto essa para procurar e corrigir bugs. Não tem como. Não sei se existe, mas eu pelo menos desconheço alguma coisa que seja melhor do que o teste unitário para isso. Um outro benefício técnico muito legal do teste unitário, que eu adoro, eu gosto demais desse benefício, ele evidencia design ruim. O teste unitário, ele te mostra quando a sua arquitetura não está boa. Muita gente acha que quando está fazendo o teste unitário e não consegue fazer, está muito difícil, porque eu não consigo fazer esse mock, porque eu não consigo chamar esse método sem ir no banco de dados, e porque eu preciso chamar uma API externa e aí eu não sei como é que eu faço desse jeito aqui, eu tenho que mocar, ou tenho que... Tá dando muito trabalho. Quando essas coisas começam a acontecer, não é um indício, geralmente pelo menos, não é um indício de que você não tem conhecimento técnico sobre testes. Geralmente é um indício de que a sua aplicação está com problemas de design e você precisa melhorar a estrutura da sua aplicação. Talvez diminuir o acoplamento, talvez separar responsabilidades de um jeito melhor. Então tem várias pequenas coisas ali que às vezes a gente não está habituado a ver. A gente não entende. E a gente acha que aquilo é certo. Mas o teste unitário, ele começa a te mostrar que aquilo não é certo. Não é porque você precisa fazer teste, você precisa fazer um código para ser testável. Muito dev também acha isso. Ah, se você não fizer assim, não é testável. Não é o objetivo ser testável ou não ser testável. A questão é que um código bem feito, com boas práticas de design, boas práticas de arquitetura, ele sempre vai ser testável. Se você não aplica esse tipo de coisa, você faz um código meia boca ali, não dá para testar. A causa e o efeito são invertidos aí. Você não faz código para ser testável. É que código bom sempre vai ser testável. E por isso que o teste unitário tem essa grande vantagem, eu gosto demais disso. Um outro ponto interessante é que ele facilita a refactoring. Eu sempre digo aqui no canal e para os meus alunos, se você quer fazer refactoring no seu código, ou você tem testes, ou você tem coragem. Se você não tiver um dos dois, não dá para fazer refactoring. E refactoring, se você não sabe alterar o código sem mexer no resultado esperado dele, né? Sem mexer naquilo que o seu software, ou o seu método, sua classe, ela se propunha a fazer. Então, não é uma alteração, não é uma nova feature, né? É mexer na estrutura do código para ele ficar melhor, mais fácil de manter, sem alterar o resultado que ele gerava antes. Então, sem ter um teste unitário para te dar respaldo sobre o refactoring, sabendo que você mexeu, inverteu uma linha, trocou a linha de lugar e o resultado final não mudou, e como eu disse aí, o teste unitário vai te falar isso. Se você mudar e der problema, ele vai te avisar. Se você não tem essa ferramenta, a única coisa que te resta é ter coragem. É você fazer sabendo que você tem conhecimento do código, que você conhece a estrutura de negócio, que você tem segurança para fazer. É muito difícil que você tenha. Geralmente a gente, mesmo mexendo por anos a fio no mesmo sistema, você sempre fica com um receio de que vai quebrar alguma coisa. E muitas vezes quebra de verdade. Eu canso de ver devs muito experientes, muito competentes fazerem um refactoring, mas era só trocar uma linha, mas era só chamar aqui um método num lugar diferente e dar bug em produção, dar problema em produção. Já cansei de ver isso durante a minha carreira e eu continuo vendo até hoje. Então, se você não tem testes para fazer refactoring, a única coisa que te sobra é ter coragem. E às vezes a coragem só não basta. Tem que ter não só coragem para fazer, né? Mas coragem para enfrentar os problemas quando eles chegarem em produção aí, ó. Outra coisa muito boa do teste unitário é que ele te ajuda a entender contextos de negócio. É muito comum também os devs acharem que para fazer teste unitário você não precisa conhecer o software. Você pode simplesmente abrir lá e fazer um teste de cobertura, passar pelos ifs, ver se está tudo certo ali. Não ver se está certo, né? Mas simplesmente fazer asserts das coisas, chamar os métodos, fazer assert e tal. E a galera acha que fazer teste unitário é isso. E não é. Teste unitário é sobre verificar se o software que você fez, se o código que você fez resolve o problema do usuário, lembra? Então, isso vale para qualquer tipo de teste. Não é só porque o teste unitário vai no código que você não precisa entender o contexto do negócio. Porque isso afeta a modelagem das suas classes, afeta o nome dos métodos que você coloca lá.
O nome dos testes que você cria também é afetado pelo contexto de negócio. E aí, quanto mais teste unitário você faz, mais você vai se ver do jeito certo, pelo menos fazer teste do jeito certo, você vai se ver obrigado ou obrigada aí a entender o que que é o contexto de negócio. Por que que a informação passa aqui? O que que esse método faz exatamente? Por que que ele existe? Por que que ele é necessário? Tudo isso vai começar a vir à tona. Então, se você precisa entender o que o código faz para poder alterar, eu recomendo que você faça teste unitário nele, antes de alterar, porque isso vai te forçar a entender o que ele faz, do ponto de vista do negócio. Muitos devs também são avessos a aprender as regras de negócio, porque acham que precisa aprender a trabalhar com mensageria Kafka, RabbitMQ, microserviços e bancos dinâmicos e recursos malucos da computação aqui. É, é nosso trabalho fazer isso também, mas entender o negócio também é nosso trabalho. Não dá para você ser um dev que entrega com qualidade, um dev que se destaca no mercado, que tem as melhores oportunidades, né, tem acesso a oportunidades, bons salários. Não tem como você conseguir isso se você não entende o contexto do negócio da empresa onde você trabalha. Independentemente do ramo onde você trabalha, você precisa entender. E o teste unitário vai te ajudar com isso. Um último ponto que eu acho interessantíssimo no teste unitário. Ele tem uma barreira de entrada que é muito baixa. Hoje em dia é muito fácil fazer teste unitário. Pelo menos começar com os testes, né? É só uma questão de você entrar aqui, ó, no Visual Studio. Não está aparecendo aí na janelinha para você. Ó, você vai dar aqui, ó, New Project. E vão aparecer vários templates de projeto para você aqui. E um deles é de teste, ó, MS Test Project. Hoje em dia no Visual Studio tem aqui, ó, projeto de teste unitário para NUnit, para XUnit, para MS Test também. Você pode, além de fazer o seu projeto de um jeito muito fácil, você ainda pode escolher qual tipo de framework você quer usar. Quando eu comecei, não tinha isso. Você não tinha um novo projeto de testes. Você tinha que baixar, quando eu comecei era NUnit, né? Não tinha muitas outras opções. Você tinha que baixar o NUnit. O NUnit tinha um test runner para executar. E aí você tinha que gerar sua DLL do programa, apontar a DLL lá no test runner do NUnit para poder executar seus testes. Hoje em dia é super fácil, você só clica aqui no Visual Studio, já vai criar o projeto para você aqui, ó, e já vem tudo pronto. Vem com um teste de exemplo aqui, com os comandos básicos aqui para você ver como é que funciona. Esse aqui é NUnit, né? Mas já vai vir atributado aqui, ó, teste. E aí você só preenche o miolo do teste para começar. Quando eu comecei não tinha essa facilidade, a barreira de entrada era muito grande, era muito mais difícil fazer teste nessa época. Hoje é muito fácil. O Test Runner não precisa mais dele. Tem agora Test Explorer, está incluso aqui no Visual Studio. É muito mais simples fazer. Então hoje a barreira de entrada é muito baixa. Não tem por que você não começar. E eu acho que essa que é uma grande questão. Muita gente tem receio, porque dá trabalho, porque é uma coisa nova para você fazer. E não, às vezes é difícil fazer porque seu código não é muito bom. Lembra que eu falei aí que ele mostra que o design está ruim? Às vezes você não vai conseguir fazer teste porque você não sabe fazer código bom. Você está fazendo código com qualidade ruim também. E aí, cara, dá trabalho, enche o saco. É assim. E aí é mais fácil deixar de lado. Você acha que testar pode ficar para depois, pode ficar para quando você for mais sênior, para quando você aprender mais coisas. Cara, não tem por que não fazer. Desde o começo da carreira, principalmente. Mas se você está começando, abre seu Visual Studio e começa a fazer. Ah, mas eu não uso o Visual Studio, André, eu uso o Visual Studio Code. Cara, vai lá na documentação do .NET CLI, ou a linha de comando do .NET, tem lá .NET Test, né, para criar um projeto também, New Project, você coloca lá um projeto de teste, MS Test, NUnit, XUnit, ele cria essa estrutura para você também. Não é o Visual Studio, é o próprio .NET que faz. O Visual Studio, nesse caso específico, ele só executa os comandos do .NET CLI. Ah, mas aí não vai ter o Test Explorer. Cara, você pode, se você usa o Visual Studio Code, tem um plugin para isso. Se você usa o Rider, também tem um plugin para isso. Então, dá para fazer, não fica... e outra também, mas eu não quero usar o Visual Studio. Não tem por que você não usar o Visual Studio. É de graça. O Visual Studio Community, que é essa versão que eu tenho aqui, ó, ela é de graça para você usar. Se você tiver uma aplicação comercial, aí você vai ter que adquirir uma licença do Visual Studio.
Mas aí é uma outra parada, né? Você está trabalhando com isso. A empresa onde você trabalha provavelmente tem. E se você está ganhando dinheiro com programação e quer fazer um software, é nada mais justo do que pagar a licença também. Para estudar é de graça. Você baixa, estuda à vontade, não paga nada por isso aqui, ó. Dá até para logar aqui na sua conta, usar o GitHub integrado, só tem vantagem. A barreira é muito baixa hoje, então não tem por que você não aproveitar essa grande vantagem. E a terceira e última coisa para você começar com testes de software. Muita gente talvez esteja pensando, ele vai falar que você tem que aprender teste unitário, teste de integração e teste funcional. Não é isso, não vou recomendar fazer esses testes. Foca lá primeiro no teste unitário, que é o mais importante para os devs. A terceira coisa que você tem que entender para começar com teste de software é aprender a fazer testes manuais. André, mas não é melhor automatizar? Porque todo mundo fala que o esquema é fazer teste automatizado. Tipo teste unitário, que por natureza, por ser um código que testa outro código, ele também é automatizado. Então não é melhor fazer sempre teste automatizado? Ainda mais que eu sou dev, não quero ter trabalho, quero, né, ter tudo automatizado ali para acelerar meu trabalho e tal. Cara, é melhor ter teste automatizado. Só que se você está começando, é melhor você focar só em aprender a testar. Quando eu digo aprender a testar, é aprender sobre testes. É engraçado isso, né? Como eu disse, quando a gente começa na carreira de dev, ninguém para te ensinar sobre teste. Se você quer começar como QA, por exemplo, o QA aprende um monte de coisa na base. Pô, os tipos de teste diferentes, teoria de testes. Para que serve cada teste, quando você usa, como que você faz um teste, por que você testa, tudo isso o QA aprende. E a gente que é dev devia aprender também, mas a gente não aprende. Então é por isso que eu sempre digo que a gente aprende muito com os QAs. Eu aprendo muita coisa. Muita coisa do meu método desenvolver testes saiu de conversas com QAs, de experiências com os QAs, porque eles têm muito a ensinar sobre testes. Então, se você fica focando em aprender automação, que você pode aprender mesmo. Eu quero fazer um teste, em vez de fazer teste manual, eu quero fazer teste automatizado com Cypress, com Selenium. Cara, é muito legal fazer esses testes. Só que se você não sabe testar, você ainda está começando na parada. E não estou nem dizendo que você é um dev experiente ou não, tá? É se você está começando nos testes ou se você já sabe fazer testes. Se você está começando nos testes e começar a querer ir para o lado da automação, a sua cabeça de dev, sua mente fértil de dev, ela não vai te deixar focar em aprender testes. Ela vai fazer você aprender sobre programar o teste automatizado. Mexer no Cypress, mexer no Selenium. Como que eu crio o projeto, como que eu executo. E você vai ficar focando no ambiente de teste da ferramenta. E não é isso que eu quero dizer aqui. Quando eu falo para você que você tem que aprender a fazer teste manual, é que você tem que aprender sobre testes. Aprender a fazer teste de verdade. Não a ficar só clicando na tela. Testar não é clicar na tela e ver o que acontece. A maioria dos devs aprende a testar desse jeito. Cara, isso é uma abominação. Não pode achar que... Eu rodei aqui o Visual Studio, executei com debug, apertei os botões aqui na tela, apareceu uma mensagem, tá beleza, é isso mesmo. Não, mas pera, o que é isso mesmo? É o quê? Como que você testa? Você testa e sai clicando no botão? Não, tem que ter um objetivo, né? O que é o resultado esperado? Se eu clicar, tem que aparecer essa mensagem. Mas se eu preencher esse outro campo, tem que aparecer uma outra mensagem. Tem que gravar no banco. Então, eu tenho que fazer uma consulta e tem que aparecer nessa consulta também. Você precisa entender como testa. Não é só clicar na tela para ver o que acontece quando você clica. Testar não é simular o que o usuário faz, não é fingir que você é o usuário. Testar é verificar se o que você alterou funciona e atende a necessidade do usuário, resolve os problemas dele. Não esquece disso. Por isso que foi o começo da conversa. É o mais importante que você tem que entender. O teste é verificar se a funcionalidade faz o que se espera dela. E se você não sabe o que se espera da funcionalidade, você não está testando, você só está clicando no botão. Então, mas eu posso fazer teste manual com debug?
Pode. O problema é que você se acostuma a ser um clicador de botão. Então você pode fazer o teste com debug, desde que você entenda que para testar você precisa entender o contexto de negócio e saber o que se espera daquela funcionalidade, como ela tem que funcionar e como as coisas que tem na tela ali, elas mudam o comportamento dessa funcionalidade, né? Se elas fazem coisas diferentes. Isso é uma coisa muito importante. E para entender o que você precisa testar, quais são os resultados esperados da funcionalidade ali, de acordo com os parâmetros da tela, quem vai te dizer isso é o requisito. Então, o requisito é a chave desse cara aqui. Aprenda a fazer teste manual com base no requisito e não com base no código. Não adianta você aprender a fazer teste manual usando debug e vendo se passa no if que você fez. Isso não é testar. Não é o comportamento esperado da funcionalidade passar no seu if. Passar no seu if é o que você acha que tem que acontecer. Pode ser que seja? Pode, mas é o que você acha. Quem diz como a coisa funciona é o requisito, não o seu código. O teste manual é um teste de caixa preta, não importa tanto o que tem dentro do código, importa o output final que o sistema te dá. Do ponto de vista do dev, obviamente você vai ter que se preocupar. Então você pode sim botar um breakpoint lá na sua aplicação e ver se passa pelo seu if, desde que você entenda que o comportamento esperado da sua funcionalidade não é o que você programou necessariamente. Pode ser, mas não é. Né? Não é necessariamente. O que se espera da funcionalidade é o que está descrito no requisito. Se ele fez o que está descrito, tá ok. Se não fez, aí pode ter entrado no seu if e tudo. Mas tá errado, não está funcionando. Então, aprenda a fazer teste manual baseado em requisitos. E um teste muito importante também, que é um adendo aqui que você precisa fazer e que quando você não faz, dá uma série de problemas idiotas no seu software, é smoke test. O famoso teste de fumaça, né? Esse termo ele vem lá da eletrônica, quando o cara mexia nos chips ali, soldava tudo, e ele pluga na tomada para ver se a coisa pega fogo. Se não pegou fogo, tá tudo certo. Se pegou fogo é porque deu ruim, liguei alguma coisa errada em curto. Então, o nosso smoke test em dev é a mesma coisa. É verificar se o básico funciona. Ou o teste do mecânico, né? Ele mexeu no freio, mas deixa eu ver se a direção está funcionando, se o acelerador funciona. Se a porta abre, às vezes você foi mexer em alguma coisa ali e esqueceu alguma coisa na trava da porta. Então, são tudo coisas importantes para você verificar. Tudo isso vai para o seu smoke test. Ver se o seu sistema faz o mínimo desejável, né? Que você consegue logar no sistema, que a tela abre, né? Que os fluxos principais estão funcionando. Esse é um teste manual que você também precisa aprender a fazer. É muito importante. Tem muito dev que acha que depois que fez a alteração, eu fiz todos os testes automatizados, tá, passou tudo, tá beleza. O cara vai lá, publica no ambiente de teste, publica em produção e dá erro no primeiro clique do usuário. Porque às vezes faltou configurar alguma coisa. Às vezes faltou, sei lá, fechar alguma coisa que estava aberta lá no seu código. Às vezes faltou um monte de coisa. Só que você não sabe. Então o smoke test serve para você verificar esse tipo de coisa. Será que está tudo bem? Será que depois da minha implantação, depois do meu deployment, está tudo funcionando? É isso que você tem que checar com o seu smoke test. Então, também faz parte do teste manual e eu também recomendo que você aprenda a fazer ele logo no começo da sua carreira para você conseguir pelo menos fazer uma boa entrega e verificar se quando você fez o deployment está tudo funcionando também. Para concluir a nossa conversa, eu sei que talvez você tenha imaginado que eu ia falar que tinha que fazer teste de integração, teste funcional, teste unitário, tá? Porque isso é o que a gente escuta por aí, a gente escuta muito sobre esses 3 tipos de teste, principalmente, e que os devs têm que fazer sempre. E aí quando eu te falo aqui que pô, você tem que aprender a fazer teste manual no começo, mas como assim? Eu sou dev, eu tenho que automatizar as coisas. E não só isso também, né? Muitas vezes você tem muito firme na sua cabeça que testar era só apertar o botão da tela. Ver se o mínimo funciona ali, se você clica, vê o que acontece, se não der pau tá tudo bem. Bota um breakpoint lá, vê se passou no seu if. Tudo isso são paradigmas que as pessoas com quem você aprendeu programação foram te passando.
E tá tudo bem ser assim, porque é assim que a gente aprende. Foi assim que eu aprendi também. Eu sei que não é fácil quebrar paradigmas. Quando as pessoas contam para você algumas coisas, parece que são verdades absolutas. E você vê, principalmente, né, outras pessoas repetindo as mesmas coisas. Principalmente sobre testes. A gente tem uma visão muito errada na nossa área de dev sobre teste de software. Sobre quem é responsável pelo teste. Sobre como fazer o teste. Sobre o que você precisa priorizar quando você começa. É difícil quebrar esses paradigmas. Mas se você quer subir de nível na carreira, se você quer sair do normal, sair da média, conseguir salários melhores, cargos melhores, oportunidades melhores no mercado, você precisa fazer diferente. Porque tudo isso que você até hoje aprendeu, que as pessoas te falaram sobre teste de software, tudo isso é o que todo dev faz. Todo dev testa debugando, apertando a tela e vê o que acontece. Vê se passa no breakpoint. Eles não entendem que fazer teste é verificar se a funcionalidade faz o que se espera, se resolve o problema do usuário. Não é isso que eles entendem como teste. É só executar, clicar na tela e ver se dá erro. Testar para a maioria dos devs é isso. Se você quer atingir um nível diferente, um patamar diferente de carreira, você precisa ser diferente. E tá aqui, ó, 3 dicas para você entender o que você pode, como que você pode começar nos testes de software para entregar software de qualidade de verdade. Não para fingir que testa. Não para falar para o seu chefe que você testou e está tudo bem. Para você começar a entregar código de qualidade mesmo. Porque quando você começa, as pessoas podem até achar estranho, podem até achar que você demorou mais do que devia. Mas quando o resultado aparece, quando você começa a colocar software em produção toda hora sem bug, quando o usuário vê que tudo que você faz está funcionando, está resolvendo o problema dele, não tem como isso não ficar claro. As pessoas vão ver. Tem vários jeitos que você pode promover as coisas que você faz. Não estou dizendo que você tem que fazer e só ficar esperando o resultado vir, não. Mas não dá para contestar os fatos. A maioria dos devs, enquanto você está aí na sua jornada para melhorar a qualidade do seu código, para entregar sem bug, e está recebendo elogio do seu usuário lá, a maioria dos devs está correndo atrás de corrigir problema. Eles estão pegando reclamação do cliente. O usuário está estressado porque não funciona, porque não faz o que ele pediu. E aí o dev fica estressado porque isso aqui não era bug, foi você que não soube pedir. A maioria dos devs vive nessa bolha aí. Então, se você quer ser diferente, quer ter outras oportunidades, salários melhores, tem que fazer diferente. E essa é a opção. Aprende a fazer teste de software do jeito certo. Tá aí, ó. Não sei por onde começar? Começa desse jeito que eu te falei agora. E começa a testar já. Não fica esperando. Não fica tentando achar a melhor oportunidade, o maior conhecimento que você tem. Eu te mostrei aqui como cria um projeto. É muito fácil. Não tem motivo para não começar. Quanto mais cedo você começar, mais cedo aparecem as dúvidas. E é com a dúvida que você aprende. Não é ficar estudando só. Não é ficar olhando para a tela. Então, acabou esse vídeo aqui, ó. Corre lá e começa a fazer seus testes agora. Você vai ver que quanto mais você bota o pé na água ali, ó, mais você vai querer testar, mais você vai querer aprender. Só que aí você aprende com direcionamento. E para começar, você começa com essas dicas que eu te passei aí. Beleza? Então, não, antes disso aí, não esquece de deixar um comentário aqui embaixo para me dizer se esse conteúdo te ajudou, para me dizer se você achava que teste era outra coisa que não tinha nada a ver, se você não tinha a menor ideia do como começar e agora você já sabe. Então, deixa um comentário aí que é muito bom saber se eu estou te ajudando ou não. E se te ajudou, de fato, compartilhe esse vídeo com mais devs para a gente ter cada vez mais pessoas entregando software de qualidade, que aí a nossa área fica bem melhor para se trabalhar. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.